pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, foi membro do Interact Clube de Moema, Minas Gerais, entre 2010 e 2014. Participou da diretoria do Núcleo Acadêmico do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entre 17 e 20. Atualmente está atuando como clínico generalista no nível primário de atenção à saúde nas cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo, se preparando para ingressar em um mestrado em saúde pública. Luiz Felipe vai nos falar sobre um médico e a paz. Você já está com o microfone ligado, a palavra é sua, Luiz Felipe. Muito obrigado, Carlos. Então, Vou... primeiramente, muito obrigado pelo espaço, né, para poder falar e pela oportunidade de poder concorrer a essa bolsa. É um sonho. E, enfim, me fui convidado para falar hoje exatamente sobre por que o médico, né, em relação ao ProPaz, né, que é o programa de bolsas ofertado pelo Rotary Club, que visa investir justamente na paz mundial. Vamos lá. É, assim, primeiramente, né, quando a gente escuta falar assim, alguém trabalha pela paz, ou tal pessoa é um embaixador da paz, né, o primeiro pensamento que nos vem à mente é geralmente de alguém que fez direito, fez relações internacionais, ou que tem alguma formação que invoque a imagem clássica, assim, de um diplomata, né, é uma coisa natural. E ao mesmo tempo, quando a gente fala de um médico, o que nos costuma vir à cabeça, em primeiro momento, é um clínico, né, no consultório, com o jaleco, um esteto no pescoço, bom, então, por que um médico no Propaz? É claro que os clássicos são clássicos por um motivo. E, de fato, a maioria esmagadora, 95%, né, um número virtual fictício, mas a maioria esmagadora dos médicos vão atuar como clínicos, né, cirurgiões, mas como tudo na vida, existem alternativas, né, e como médico, por exemplo, você pode atuar como um pesquisador, né, pode atuar como professor, ou pode atuar também, no meu caso, tem interesse, em nível de saúde pública, né. Eu trouxe exemplos assim de profissionais médicos que fizeram essa trajetória. Uh, por exemplo, o Dr. Paul Edward Farmer, infelizmente, o Dr. Paul já faleceu, acho que em 2022. É, se não me engano, ele estava em uma missão no Haiti, e, enfim, mas foi um médico com uma carreira exemplar, né, e o impacto em termos de saúde pública. Ele foi chefe do Departamento de Saúde Global e Medicina Social da Universidade de Harvard, e lá em 1987 ele foi cofundador da organização Partners in Health, uma ONG é, internacional dedicada a fortalecer ah, os sistemas de saúde em regiões com pouco recurso, né? Eles atuam, né, por exemplo, no Haiti, Ruanda, ah, Peru e em outros diversos locais, mas basicamente a proposta da ONG é justamente fortalecer os sistemas de saúde desses locais. E em 2007 ele inclusive foi premiado com o Peace Abbey Foundation Courage of Conscience Award, que é um prêmio, né, muito dentro desse contexto de paz, justamente pelo seu reconhecimento trabalhando nesse projeto, né, a ONG Partners in Health. Só mais um exemplo também que eu trouxe de um outro profissional médico, esse no caso um cirurgião, um cirurgião de guerra italiano, também infelizmente já faleceu, Dr. Gino Strada, né? Ele foi um ativista pela paz e em 1994 ele fundou a ONG Emergency, que ela se dedica a oferecer atendimento médico em zonas de guerra e áreas afetadas por crises humanitárias.
Ele teve uma influência grande também em política direta, assim, em políticas internacionais, e contribuiu na reconstrução de sistemas, dos sistemas de saúde, nesses territórios que foram devastados por conflitos, né? Ele também, pelo reconhecimento, né, em função desse trabalho pela paz, recebeu prêmios. Em 2001, ele recebeu o prêmio Golden Doves for Peace, que é né, as pombas douradas pela paz, basicamente. E em 2016, o prêmio Sunhak da paz, na Coreia do Sul. Assim, claro que esses são exemplos de pessoas que são extremamente excepcionais em termos de impacto e servem de inspiração. Mas eu acredito que todos nós, né, como seres humanos e todos profissionais, nós podemos atuar em prol da paz e trazer algum impacto positivo para o mundo à nossa volta. Às vezes a gente só precisa de um pouquinho, ser um pouco mais criativo, um pouquinho de criatividade em relação a como que a gente vai exercer a nossa profissão, como que a gente vai atuar no nosso dia a dia, para que um dos produtos das nossas ações seja a soma de mais um vetor em direção à paz. Em outras palavras, né, todos nós podemos exercer uma função de liderança, dentro das nossas respectivas áreas de atuação, e quando o objetivo é a paz, né, que é o interesse comum, também buscar conexões com as demais áreas, né? Enfim, a paz ela é um privilégio, que alguns de nós, né, temos, e a ausência dela em diversos locais do mundo é uma realidade muito triste que a gente convive, e ela precisa estar continuamente sendo trabalhada, obviamente. A paz ela precisa não só ser construída, ela precisa ser mantida, e é por isso que essas iniciativas, como o programa Rotary pela Paz, são tão importantes, porque elas direcionam os esforços dos bolsistas, né, que são agraciados com a oportunidade, transformam esses profissionais, a carreira deles, transformam esses profissionais em líderes nas suas respectivas áreas de atuação, e dessa maneira elas têm um impacto amplificado, né, a intenção, o impacto que a intenção daquilo é amplificada através dessas pessoas. Em relação à ausência de paz, nós temos exemplos extremos, como o Henrique, que palestrou recente, mas o pessoal de Gaza, a situação que eles passam, que eles vivem lá, que é uma realidade muito, muito cruel e completamente distorcida do que deveria, do que poderia ser. E assim, eles realmente experienciam a vida de uma maneira completamente diferente, é muito triste. E eles vivem na completa ausência de paz. É um exemplo clássico assim do que é a ausência da paz, obviamente, né? Mas a gente também tem outros exemplos mais próximos, às vezes, que infelizmente acabam sendo normalizados em consequência da nossa proximidade com o problema, do prolongamento do problema e da não resolução dele. Assim, por exemplo, que é uma realidade do Brasil, né, que a gente vê qualquer cidade que a gente anda, a gente vai ver isso. Gente que vive na rua, gente que não tem o que comer, gente que não tem nenhuma rede de apoio, né? E às vezes por isso acaba indo para a rua. Não tem atendimento de saúde com estrutura digna. Essas realidades, assim, elas também são muito importantes, né? E justo dentro desse contexto da paz, porque elas são disruptores da paz. É, uma pessoa que está passando fome, está morrendo de fome, uma pessoa que tem uma infecção que ela não está conseguindo atendimento, não está conseguindo, né, em tempo hábil lidar com aquilo, é impossível que essa pessoa esteja em paz, não tem como. Então, bom, é muito relevante e também é uma forma de ausência de paz, né? São problemas que a gente precisa resolver, os disruptores da paz. Digo isso tudo assim para, né, poder expressar que qualquer pessoa que se sinta motivada e que tenha o privilégio
de estar numa posição em que pode ajudar na resolução desses problemas, né, independentemente da profissão, ela pode e deve buscar ter um impacto e liderar ações em prol da paz, né? Mesmo, assim, ações locais também é muito importante, né? Às vezes a gente é, não é só resolver o maior dos problemas que ajuda, né? Resolver os menores problemas também ajuda e ajuda muito. Essas pessoas que eu trouxe no slide, esse slide justamente eu coloquei para ilustrar, são bolsistas do Rotary, né, que já se formaram, peguei lá do site, do próprio site do Peace Fellowship, e, assim, eles são profissionais de diversas áreas. E o que eu queria ilustrar com esse slide é o seguinte, que a diversidade das origens existe, né? Tem vários tipos de profissionais, mas eles têm um ponto em comum, assim, que é o que realmente importa, que hoje, graças ao, muito, né, em grande parte, graças ao Rotary Club, eles são líderes que estão trabalhando pela paz mundial de uma forma ou de outra. E, bom, dentro desse contexto, já que eu sou um candidato à Bolsa para a Paz, tenho esse então, sonho de poder ter essa experiência, ah, eu tenho alguma bagagem, né, um pouco de bagagem, gostaria de ter mais, mas em relação a ações pró-paz, é, eu, antes de entrar na faculdade de medicina, eu fui parte do Interact Club, por vários e vários anos, né, na minha cidade natal, Moema, Minas Gerais. Eu ajudava na organização e na execução de diversos projetos. O nosso clube vendeu muita camisa, muita camiseta para poder ajudar no combate à polio. A gente fez muitos eventos para ajudar na nossa comunidade local. E, bom, quando eu saí da minha cidade, né, fui estudar, vim para o Rio Grande do Sul, eu estudei na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Assim, no meu segundo semestre eu tive a oportunidade também de entrar no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, como um dos membros diretores do núcleo acadêmico. É, ali eu atuei mais ou menos assim, 8, 7 estudantes de outras grandes universidades, né, da Grande Porto Alegre, da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Unicinos, a PUC, a Fevale. No total, foram mais de 8, 7 pessoas, mas, assim, vaiando, venhando, alguém vai para o internato, etc., e outra pessoa entra no lugar, então, né, mas, geralmente, assim, grupos de 8, 7 pessoas. E, bom, uma experiência muito, muito bacana também. Dentro do núcleo acadêmico, né, e acho que até na minha vida como um todo, o maior exemplo de ação pró-paz, pelo menos em termos de escala, né, do impacto, que eu participei, né, e a gente realizava semestralmente, é o Trote Solidário. Eu só queria deixar claro que esse projeto, o Trote Solidário, ele já existia antes de eu entrar no Simers, né, ele existia, acho que ele foi fundado em 2008, e inclusive eu participei dele assim, no meu primeiro semestre de faculdade como um voluntário, participante mesmo, mas e depois nos anos subsequentes como organizador e executor do evento também. Assim, o que que é o trote solidário, né? Basicamente, para explicar, ele consiste em múltiplas atitudes positivas de cidadania. A gente ia doar sangue em conjunto, a gente arrecadava alimentos, banco de alimentos do Estado, a gente arrecadava, fazia gincanas, né, para arrecadar material, tampinhas de garrafa PET, para doar para o Instituto Câncer. A gente arrecadava material didático para doar para cursinhos pré-vestibulares ou para estudantes que precisavam. Enfim, mas são múltiplas atitudes positivas de cidadania que, com a intenção de substituir o que é o trote acadêmico tradicional, assim, as ações que a gente considera como violenta do trote acadêmico tradicional. E é um programa assim, muito também alinhado com esse conceito de como implementar paz em um nível local através do serviço ao próximo, que também é o lema do Rotary, né? Service above self. Enfim, eu, como um dos organizadores desse evento, todo início de semestre letivo, eu viajava para algumas cidades que eu ficava responsável, né, ficavam sob a minha responsabilidade, a gente dividia, são 23.
me esqueci o total de faculdades de medicina que o Rio Grande do Sul tem hoje, porque algumas foram abertas, mas, eu ficava responsável por algumas, e todo início de semestre letivo eu viajava para essas cidades, né? E aí eu ia nas rádios locais para fazer a divulgação do nosso evento. Eu me encontrava assim previamente com a gestão da faculdade para organizar tudo. A saída dos alunos, né, do período, que eles estão em aula, né, a gente tem que ser bem organizadinho. Organizava doação de sangue em conjunto com o banco de sangue da cidade também, porque assim, ao mesmo tempo que a gente não quer causar problemas, a gente não quer superlotar, obviamente, mas é muito legal quando a gente chega assim com vários estudantes de uma vez só e com a camisa do evento, porque esse movimento, essa mobilização inspira mais pessoas de fora a irem fazer doação de sangue, né? Opa, aí. Bom, eu organizava em relação também à coleta de alimentos, né, com os mercados, a logística de quais estudantes iam ficar em quais turnos, em quais mercados. Participava também, né, eu ficava ali do lado deles, ia de um lugar para o outro só para confirmar que estava tudo certo, mas também participava, solicitava para as pessoas que estavam passando ali, explicava do que se tratava. Ah, e assim, também sempre doei sangue, até hoje dou sangue. E, inclusive, todo mundo, por favor, doem sangue, lembre de doar sangue. Homens podem doar 4 vezes por ano, mulheres podem doar 3 vezes por ano, né? Uma vida salva oito. É muito importante. E, bom, eu trouxe números aqui do Trote Solidário de 2023, que eu peguei diretamente do site do Simers. Assim, já faz um tempo que eu me formei, eu não moro mais em Porto Alegre, inclusive, então não participo mais, mas eu acho que é muito bacana, assim, compartilhar a dimensão dos resultados desse projeto, porque é um projeto muito bonito e ver o sucesso desse tipo de iniciativa em números, é muito inspirador. Então, assim, desde, desde a criação do Trote Solidário, em 2008, já foram arrecadadas mais de 386 mil toneladas de alimentos, mais de 7.700 bolsas de sangue, mais de 5.600 toneladas de tampinha, e mais de 31 mil livros para doação, livros didáticos para doação, né? Voltando um pouco para minha pessoa e do cerne da questão do porquê o médico no Propaz, né? Assim, participando no núcleo acadêmico do Simers, eu tive experiências de modo geral que me abriram os olhos assim para possibilidades da carreira de um médico, né? Não precisa só ser um clínico, né? Você tem mais opções também e de como um médico assim ele pode usar o seu conhecimento técnico e a vontade de ter um impacto positivo em nível de saúde pública, né? O Simers como uma instituição ele sempre foi muito aberto conosco do núcleo acadêmico, nos convidava a participar das reuniões da gestão principal, e eu pude acompanhar assim de perto discussões muito relevantes, muito interessantes, e aprender com eles como que eles abordam a defesa ao nosso sistema de saúde, como que eles tentam, sim, através dos meios possíveis, preservar a dignidade no atendimento à saúde da população, e como que eles advogam em favor da saúde pública. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu acho que, assim, eu acredito que através dessa minha experiência, no Interact Club, no sindicato médico, na minha formação médica também, eh, eu vislumbro que, assim, a minha atuação, né, além da minha atuação como clínico, eu posso aprimorar, aprender mais sobre questão de saúde pública através de um mestrado, que já é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça faz um tempo que eu quero fazer, e assim, dada questões financeiras, que eu tenho o sonho de fazer esse mestrado fora, etc. E é um processo bem caro. Eu comecei a buscar bolsas, né, alternativas para que talvez me permitirem realizar esse sonho. E assim, encontrei a bolsa do Rotary pela Paz e decidi, não, vou me inscrever, vou tentar e, né, seja o que Deus quiser. Mas enfim,
através de um mestrado na área, aprendendo mais sobre saúde pública, exercer uma função de liderança, buscando ser uma parte ativa nas tomadas de decisões de instituições, das instituições que têm essa responsabilidade social. Então, assim, ser um líder, né? De buscar através das ações, assim, influenciar outras pessoas, que é isso que um líder é. E é claro que é algo complexo, né? Resolver disruptores da paz. Então, assim, longe de mim chegar aqui e falar assim, eu vou fazer um mestrado em saúde pública, eu vou resolver a crise de saúde mental que a minha geração, a população vive hoje. Ah, claro, não é tão simples, mas assim, eu acredito que conhecendo a tua área, né, a tua expertise, tendo flexibilidade mental e disposição para resolver problemas e desenvolvendo competências em termos de política pública, é, e também se posicionando, né, como um tomador de decisão, como uma liderança, né, alguém que influencia outras pessoas, você pode ter um impacto positivo muito grande. E é isso que eu espero do futuro, né, poder ajudar. Poder ser uma força positiva no mundo e seguir vivendo novas experiências, aprendendo mais, né? Expandindo a minha mente, os meus horizontes. Uh, Acho que era isso. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela oportunidade de concorrer a essa bolsa, né? Pelo apoio do Chico, de todo mundo, na verdade, do João, do Norte, todo mundo que está me apoiando em relação ao processo, assim, e todo mundo que está aqui me ouvindo também. Obrigado pela oportunidade, por me escutar. E é isso. Tomara que dê certo. Mas independentemente do resultado, é um projeto extremamente bonito, que o Rotary com certeza tem que ter orgulho, e aquela listinha de beneficiados, né, que eu mostrei num dos slides ali, tomara que ela continue aumentando de tamanho, porque é um Oi, projeto a que Teresa está merece. muito formal. Oi a todos, né? Cumprimentando todo mundo, em especial Luiz Felipe, obrigada pelo tempo, né? Pela palestra. Bom, e também queria te parabenizar, como pessoa que também trabalha aí no campo de desenvolvimento internacional, a gente sabe da importância de ter profissionais de variadas áreas, porque as necessidades são múltiplas. E então, a pergunta que eu queria, que a gente, né, no grupo, assim, queria fazer como que o mestrado em saúde pública, como essas habilidades específicas e como líder que a rede de rotarianos pode trazer, de fellows do Rotary pode trazer para você, pode te formar aí como um profissional capaz de fazer esses links quando esteja na área, trabalhando na área, entre todas essas áreas que são importantes para o desenvolvimento, para a construção da paz. Então, como que essa habilidade de se tornar um profissional completo com essa visão holística e fazer esses links na área, trabalhando em agências, em organizações, seja em elaboração de políticas ou Boa iniciativas. pergunta. Então, o que acontece? O mestrado, é óbvio que eu vou aprender muita coisa que eu nem sei, eh, mas é uma porta de entrada para essa alternativa, não é, bom, para essa carreira, esse estilo de carreira de um médico, né? Por exemplo, tu vai atuar nessa função, por exemplo, em alguma instituição, como se fosse como o teu trabalho, por exemplo, principal, tu vai estar em nível de saúde pública, se tu não fez um mestrado em saúde pública, tu não consegue nem a entrevista, creio. Então, assim, primeiro que é um pré-requisito para atuar dentro da área, é muito importante. E segundo que, assim, são uma vez que tu já pode exercer, já está atuando, já está envolvido com aquilo, eu tenho minhas experiências pessoais hoje, que, claro, eu valorizo muito elas, que eu trouxe dos lugares que eu já passei, mas eu ainda pretendo aprender bastante, né? Se eu, por exemplo, quando eu conseguir, de uma maneira ou de outra, eventualmente entrar no mestrado de saúde pública, eu pretendo aplicar esses conhecimentos na minha prática do dia a dia, onde eu tiver, né, me estabelecido, né? Eu não sei exatamente aonde que eu vou parar no futuro, em qual, né, onde que eu vou trabalhar especificamente, em qual
instituição, seja instituição uma ONG, seja um governo, seja né, uma empresa, mas em qualquer que seja o local, eu quero aproveitar ao máximo o mestrado para aprender coisas que eu posso implementar e que vão me permitir continuar nessa trajetória, nessa tendência de impactar positivamente. Agora, para entender o que que como você se vê na sua carreira depois do mestrado. Eu acho que não tem nenhuma pergunta sobre isso, né, no processo seletivo, não, nada muito específico assim, mas que cargo você se vê assumindo, ou como você pretende, instrumentalizar o seu conhecimento, né? Então, vamos dizer, vou fazer um mestrado em engenharia para trabalhar no Ministério de Desenvolvimento, com alguma coisa. Como que você está se vendo aí depois do mestrado? Pergunta também. É, assim, como eu acho que eu até citei em um dos slides na apresentação, ah, eu creio que para você poder ter o maior impacto possível, você tem que estar numa posição onde você vai ser um tomador de decisão, talvez não um tomador de decisão necessariamente, mas pelo menos uma pessoa que tenha a capacidade de influenciar positivamente, né, o resultado final. Então, assim, pode influenciar de alguma forma, tá ali para né, para trabalhar e expor suas ideias, né, tentar direcionar o curso de qualquer que seja o projeto que esteja envolvido com aquilo que tu quer a tua visão, né? Então, como eu vejo após o mestrado, eu não, como eu falei, eu não sei se eu vou trabalhar, não tem como saber no futuro, né, se eu vou trabalhar assim em uma instituição estatal, numa ONG, onde quer que seja, mas eu me vejo numa posição de uma pessoa que toma decisões ou pelo menos participa ativamente do processo da tomada de decisão, assim, né? Ah, traz o insight e também mão na massa, prática. Eu gosto de fazer as coisas em campo, assim, também, né? Mas eu gosto das duas coisas, na verdade. Eu gosto de arquitetar e também gosto de no dia estar lá. Mas, basicamente. Boa tarde a todos. O nosso grupo era composto pelo companheiro Bento, pelo companheiro Jorge, pela companheira Narcisa e pelo companheiro Roberli. No final das contas, todos chegamos à conclusão que, primeiro, uma excelente palestra, muito bem calibrada, dentro daquilo que se esperava de um candidato a uma bolsa de mestrado ProPaz, abordou com muita propriedade os aspectos da paz em que o médico pode interferir de maneira bem contundente, que às vezes as pessoas nem percebem, mas dentro da sua expertise, você consegue trabalhar para isso, mostrando inclusive pessoas de rua, em situação de rua, e o nosso falecido presidente em 1997, 1998 do Rotary Internacional, Glenkin Ross, da Nova Zelândia, ele dizia que enquanto houver uma pessoa com fome no mundo, o mundo não encontrará paz. Então, a fome faz parte do processo de paz e você, de certa forma, abordou isso nos seus slides. A pergunta que nós íamos fazer, a Fernanda já fez, minha xará, e já antecipou quais eram os seus planos futuros, que parece que você ainda tem alguma dificuldade de enxergar o processo. Me parece, inclusive, que você não tem dificuldade para se mudar de lugares, de sair de um lugar para outro. Você é de Minas, se formou em Belo Horizonte, lá em Porto Alegre, está agora nas proximidades de Porto Alegre, naquela região de Novo Hamburgo, e não tem dificuldade alguma de chegar daqui e para a África. É a sua perspectiva você internacionalizar a sua carreira? Tá vendo? Tá aberto? Tá. No sentido de onde que eu vou estudar, sim, eu sempre estudei de criança, eu não cresci pensando, porque eu tenho muitos colegas, né, bem como a pessoa cresce com o sonho de ser médico. Eu, na verdade, eu fiz até um pouquinho de engenharia antes. Mas, enfim, eu fui muito feliz que eu entrei na medicina, né, e eu sempre tive, desde antes de saber o que que eu ia ser no futuro, assim, a vontade de estudar fora. Tipo, desde que minha cidadezinha, Moema, né? É uma cidade de 8 mil pessoas, bem pequenininha.
E assim, eu não sei, a minha família, não posso me queixar de nada, assim, né? Foi até a parte mais difícil de sair justamente é a família. Mas eu sempre tive o sonho de sair, de ir para outros lugares, conhecer, né? Desde criancinha eu queria sair do Brasil para estudar. Em relação à vida como um todo, se eu vou voltar, eu não sei, porque eu realmente não sei onde que a vida vai acabar levando, né? Mas a minha mãe tá aqui, é difícil pensar em ficar assim, para sempre afastado também. É, eu realmente não sei. Não é uma coisa, é igual tu falou, realmente falou bem. Eu não tenho muita dificuldade, porque é uma coisa que eu quero, assim, um sonho desde sempre. Eu tenho dificuldade no sentido que dói só, que é ruim, ficar longe, assim, mas, né, assim, quando eu vim pra cá, porque é caro a passagem e tal. Minha mãe vinha me visitar uma vez por ano, assim, e eu acabava não indo pra lá. E nos últimos 2 anos de faculdade, como teve a situação do Covid, a gente não estava podendo viajar direito, ela acabou não vindo, ela veio só na formatura. Então, assim, foi uma coisa bem diferente do que quando eu morava em Belo Horizonte, morei um pouquinho em Belo Horizonte, eu estava um pouco acostumado, assim, a ver ela uma vez por mês, uma coisa do tipo, assim, e com isso eu não tinha tanto problema, na verdade, eu lidava bem. Mas quando tu vai passando o tempo e vai se passando assim, tu vai sentindo mais. Eu realmente não sei se eu vou ficar fora, para onde que eu vou, né? Mas eu tenho o sonho de ir, pelo menos ir Já e vi que vai e experimentar. leva a mãe, né? Pra... não, eu quero. A Parabéns, minha mãe, ela se recusa, eu já ofereci, falei, mãe, vamos. Ela se recusa. parabéns Mas por sua assim, visão, parabéns por sua visão de família. Isso é obrigado. fundamental. Isso é extraordinário. A visão de família que você tem é sensacional, extraordinária. Parabéns. Obrigada a todos. A gente vai passar por os agradecimentos e aí depois a gente dá a palavra para o Luiz também para fechar os agradecimentos dele. Então, O Rotary Clube Brasília, 5 de dezembro, sente-se muito gratificado, honrado com a sua presença. É uma magnífica palestra, todos já elogiaram, eu faço meu elogio agora. Você vai receber, para demonstrar a nossa afeição a esse encontro, esse certificado virtual, você receberá. E agora eu devolvo a palavra para você por 2 minutos para as suas considerações finais. Muitíssimo obrigado. E todas as pessoas que, né, estão torcendo e eh, pelo sucesso do projeto, né, por mim, pelos outros candidatos, pelo sucesso do projeto como um todo e por quem está, especialmente para quem está me dando suporte ali, porque eu já melhorei várias coisas em relação à minha aplicação através eh, dessa guia, vamos falar assim. Então, muito obrigado. a todos os outros. Eu Com também. isso, são 13 horas e 33 minutos na capital federal, 10 de abril, batendo o sino, saudando o pavilhão nacional. Nós damos por encerrada a nossa 35ª reunião deste ano, tá?